Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Vai começar o nosso Universitários Missionários, é o Somos Um, na 316, com o pastor Marcelo Santos. Deixa eu ver se ele já está me escutando. Pastor Marcelo, muito boa tarde. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Nayan. Graça e paz a todos os nossos ouvintes no Brasil, no Catar e além. É isso aí, no Brasil, no Catar e além, desse jeito. Você está acompanhando a Copa do Mundo aí, pastor? Tá acompanhando? Eu tô torcendo aí, tô empolgado aí com o Brasil tá muito bom. Isso aí. Joinha, vamos aí torcendo juntos. Daqui a pouquinho tem jogo, né? A partir das 4. Isso aí, terminar o Somos Um e emendar no jogo do Brasil. Emendar no jogo do Brasil. Tem palpite para hoje, pastor? Eu acho que vai ser 3-0 o Brasil. Tá otimista, hein, pastorzão? Rapaz, tá otimista. Eu acho que vai ser um 2-0, um 2-1, alguma coisa nesse sentido aí, porque, sim, enfim, o Camarões vem, né, ainda com chances, mesmo que remotas, mas tem chances, e é o time reserva do Brasil que vai jogar. Mas os meninos vão querer mostrar resultado, né? Vão querer mostrar trabalho. Então, isso aí. É isso, o importante é ganhar, né? E isso aí. Ficar em primeiro. Hoje já saiu o provável confronto do Brasil nas oitavas, se o Brasil ficar em primeiro, claro, né? Que é a Coreia do Sul, né? Se ficar em segundo, vai pegar a equipe de Portugal. Enfim, vamos aí é brabeira. Vai ser doideira. Pastorzão, estamos empolgados aí pro tema de hoje, né? Eu creio, mas tenho dúvidas. É isso mesmo, pastor? É isso aí. Eu lembro que quando anunciei esse tema na semana passada, você levou um susto. Pois é, rapaz. Eu creio, mas tenho dúvidas. Vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio aí. Solta a vinhetinha aí. Vamos nessa, partiu! Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Portanto, está valendo o nosso Universitários Missionários do Somos Um na 316. Sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Você que está chegando, bem-vindo, bem-vinda. E lembrando que você pode participar com a gente. Você pode deixar o seu recado, seu comentário, sua pergunta para participar e, enfim, contribuir aqui com a nossa programação. É muito importante saber de você aí, o que você está achando, se você tem alguma dúvida, o pastor Marcelo Santos está aqui pronto para te responder. 3h15 aqui na nossa rede 316, 3h15. Vamos começar então esse bate-papo sobre crer mais, ter dúvidas ao mesmo tempo. Como é que é isso? Por onde que a gente pode começar falando sobre esse assunto, pastor? Porque ele é tão... na minha visão aqui, ele parece um pouco complexo. Por onde que você quer começar aí falando sobre isso? A primeira ideia que a gente ouve, né, quando a gente fala disso, é que fé e dúvida são coisas incompatíveis, né? Pois é. E quando ou você tem uma ou você tem outra, e uma exclui a outra, igual luz e trevas, né? Ou você está nas trevas ou está na escuridão. Se você acende a luz, acabou a treva, né? Então, a ideia que a gente tem inicial é isso, são coisas incompatíveis. E até mesmo alguns textos bíblicos apontam nessa direção, né? Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, Tiago está falando sobre pedirmos sabedoria para Deus, e ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, lendo esse texto e outros textos que falam sobre fé, né, sobre não duvidar, a gente tem essa ideia de que são opostos, são coisas que não se combinam, não se misturam, não andam juntas. Mas, na prática, na nossa vida, e Deus sabe disso muito bem, nem sempre é assim. Na prática e na nossa vida, muitas vezes a fé ela está misturada com a dúvida. Um texto que veio muito à minha mente quando eu pensei em falar sobre esse assunto foi o texto do pai de um menino que estava possuído por um demônio
e que pediu ajuda para os discípulos, né, para expulsarem o demônio, os discípulos não expulsaram, e aí ele vai e chega para Jesus. Né? E Marcos 9, de 21 a 24. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E aí a resposta do homem: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Então nós vemos aqui um diálogo muito interessante. Nós temos o pai pedindo ajuda a Jesus, pedindo explicações sobre o que tinha acontecido, e aí o pai diz: se você pode fazer alguma coisa, nos ajude. E aí Jesus joga a responsabilidade de volta para o pai. Diz assim: se eu posso, não. A questão aqui não é se eu posso ou se eu não posso. A questão é que tudo é possível ao que crê. Ou seja, ele jogou para ele. Você crê? E aí a resposta daquele pai foi surpreendente, esclarecedora e muito confortadora para mim e para outras pessoas que passam por situações semelhantes. Eu creio, mas o Senhor me ajude, porque eu não creio. Eu creio, mas eu tenho dúvidas. Eu creio, mas ajude-me na minha falta de fé. E se a gente for olhar, Nayan, vários personagens bíblicos passaram por situações em que eles tinham fé, eram pessoas realmente de fé, mas que passaram por momentos de dúvidas. Por exemplo, João Batista. João Batista foi aquele que ousadamente pregava no deserto e falava raça de víboras, não teve a coragem de pregar contra Herodes, não é? Que foi preso por causa disso, apontou para Jesus, viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciou: é dele que eu estou falando. E aí, no meio disso tudo, lá na prisão, ele manda discípulos para perguntarem para Jesus: oh, mestre, João está perguntando, você é você mesmo? É você mesmo que a gente está esperando ou tem outro ainda por vir? Dúvida. Abraão, chamado pai da fé, chamado aquele que tem a fé como Abraão, se torna um filho de Abraão, é um exemplo de fé, fé que o levou a entregar Isaque para ser sacrificado, fé que o levou a sair de sua terra, e etc. Mas a gente só pensa em Sara nesse exemplo, mas também aconteceu com Abraão. Quando Abraão, aos 90 anos, foi informado de que ele e Sara teriam um filho, ele riu. Sim. Sara riu em uma ocasião e Abraão riu na outra ocasião. É por isso que o filho deles é Isaque, que significa riso. E Abraão, depois disso, aceitou o esquema de Sara, Olha, já que está passando aí o nosso prazo de validade, toma aqui a escrava, faz um filho aí com ela. Dúvida. Ele duvidou da promessa. Moisés, Moisés lá em Números, capítulo 11, 21, Moisés, depois de tudo aquilo que ele já tinha passado, todos os milagres, o Mar Vermelho se abrindo e etc. E aí o povo estava lá com fome, reclamando. E aí Moisés, porém, respondeu: este povo do qual estou é de 600 mil homens em pé, e tu dizes: eu lhes darei carne, e eles comerão durante um mês inteiro? Ele duvidou. Então a gente vê, sem falar no exemplo clássico, Tomé. Tomé é o exemplo clássico aí da dúvida. Mas quando a gente pensa em Tomé, a gente pensa só em dúvida. Mas esses outros exemplos que eu dei eram homens de fé que tiveram dúvida. Para falar a verdade, Nayan, sem dúvida, não existe fé. Não existe fé sem dúvida. Por quê? O que Hebreus 11, capítulo 1 nos diz? A fé é a certeza daquilo que não vemos e a prova daquilo em que acreditamos. Vamos pensar aí no ambiente jurídico, vamos pensar aí no direito, na lei. Sim. Qual é a situação que precisa de uma prova? É uma situação sobre qual há dúvida. Sim. Se não existe dúvida, quem é que vai entrar no tribunal para dizer
que o sol nasce no leste e se põe ao oeste? Quem é que vai entrar no tribunal para dizer uma coisa que todo mundo sabe que é verdade? Se não há dúvida, não precisa de prova, não precisa ter um julgamento, não precisa ter uma decisão. Se há necessidade de fé, é porque tem a dúvida. É porque eu não estou vendo, é porque eu não estou tendo nas minhas mãos, eu não tenho o concreto na minha mão. A esperança que se espera, né? Aquilo que se vê não se espera. E a fé e a esperança estão ligados com aquilo que eu não estou vendo, que eu não estou recebendo. Por um lado, a fé é certeza, sim. Não, eu tenho a convicção, eu tenho a minha certeza de fé, está firmada, a minha fé está firmada em Jesus. Por outro lado, a fé é uma aposta. Você está apostando, e às vezes você aposta a sua vida nessa crença. Eu aposto que Jesus Cristo é o Salvador e vou dar a minha vida por Ele. É uma aposta. O filósofo, o cientista, teólogo Pascal, ele fala assim, olha, pode ser, ele falava vários argumentos a favor da fé cristã, né? Aí ele dizia assim, tudo bem, vamos imaginar que não tenha nenhum argumento para você crer. Vamos imaginar que seja tudo 0-0, tanto faz crer em um, crer em outro. Você não acredita em Deus. Você está apostando tudo de que Deus não existe. Se você ganhar, se Deus realmente não existir, você não ganha nada, também não perde nada. Eu estou apostando que Deus existe, que Jesus Cristo é o Salvador. Se eu estiver certo, né, eu ganho tudo. Se eu estiver errado, eu não perco nada também. Agora, se você aposta que Deus não existe e Deus existe, você perde tudo. Então é uma aposta que a pessoa não tem nada a ganhar e tudo a perder, né? Se for verdade. Agora, a fé, ela está presente. E nós vivemos, a fé está presente e a dúvida está presente também na própria fé. Muitas vezes o cristão, ele fica se culpando por ter dúvidas. E ele guarda e esconde a sua dúvida como se fosse um pecado, como se fosse uma coisa monstruosa que ninguém pode saber e às vezes nem ele mesmo quer saber que ele tem dúvida. E quando ele tem dúvida de alguma coisa, às vezes pequena ou não tão grande a respeito da fé, algum detalhe, por exemplo, e ele tem dúvida em relação àquilo, ele passa a duvidar até da própria salvação. Será que eu sou salvo mesmo? Porque eu não consigo acreditar nesse trecho aqui, ou eu não consigo acreditar nessa doutrina, ou eu tenho dúvidas, ou eu não sei entender tal coisa, tal conceito. A gente precisa entender que o que nos salva não é a fé na fé. Eu sou salvo porque eu tenho muita fé, é a minha fé que me salva. Não é a fé na fé que salva, é a fé em Jesus. A fé na pessoa de Jesus. E aí, quando a gente entende isso, a gente fica livre para expressar as nossas dúvidas. Porque a dúvida na caminhada da fé, ela pode significar sinceridade, ela pode significar transparência e até mesmo sensatez. A pessoa que tem dúvidas, ela pode trabalhar essas dúvidas e crescer. Ela pode trabalhar essas dúvidas e aumentar a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Ela pode trabalhar essas dúvidas e não cair em armadilhas, porque muitas vezes o povo de Deus, ele é enganado por um excesso de credulidade. Qualquer um que fala em nome de Deus, o povo de Deus está caindo. Não, tem que ter fé. Mas isso é absurdo. Não, mas a fé é absurda mesmo. E aí as pessoas se entregam a doutrinas e práticas totalmente fora da palavra de Deus, porque não aprenderam a ter dúvida. Aprender a ter dúvida é importante. O próprio palavra de Deus diz que existe o dom do discernimento, né? A gente deve discernir os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Ora, se eu preciso discernir, significa que eu tenho dúvida. Espera aí, isso aí é de Deus ou não é? Isso é muito saudável. Isso é muito importante. E
na história de Deus com os homens, com as pessoas, muitas vezes elas pararam e pensaram, peraí, é Deus mesmo que está falando? Peraí, Senhor, como é que é isso? E a gente vai crescendo, então, na dúvida. Deus, ele quer essa nossa sinceridade. Ele quer que, se a gente tenha dúvida de alguma coisa, que a gente vá para ele e expresse essa dúvida. A caminhada de fé, ela tem os seus altos e baixos, ela tem os momentos em que você está firme na fé e tem os momentos que você está duvidando. Os próprios discípulos, a gente vê isso nos evangelhos, né? Jesus fazia milagres, Jesus realizava as coisas, eles estavam ali com Jesus e frequentemente eles não tinham fé. E Jesus os repreendia e eles os chamava homens de pequena fé. Ele não dizia homens sem fé, eles não eram sem fé, mas eles eram homens de pequena fé. Por que duvidastes? Ele os repreendia sim por duvidarem, mas ele não dizia que a dúvida deles anulava por completo a fé que eles tinham. Não. Deus sabe que a nossa fé, ela não é perfeita. Essa fé, essa confiança perfeita em Deus, essa confiança que nunca se abala, que está sempre tranquila, serena e confiante, assim, não, eu sei que o meu Redentor vive, você pode me jogar na fogueira que eu estou tranquilo, porque Deus... Essa fé é um alvo a ser alcançado. É um objetivo de vida. Eu quero chegar a esse nível de fé. Eu quero chegar a esse nível de confiança, esse nível de coragem. Né? É um alvo, mas nem todos alcançam esse alvo. Nem todos estão nesse alvo agora. Tá? É claro que, como nós lemos lá em Tiago 1, 6 e 7, se você tem mais dúvidas do que fé, né, se o seu nível de fé está 90% dúvida e 10% fé, você não vai alcançar muita coisa de Deus. Você não vai alcançar as coisas que Deus tem para você. Mas é possível aumentar esse percentual ou mudar esse percentual. E tem hora que esse percentual vai estar mais baixo, tem hora que vai estar mais alto. Né? Lembrando que não é o tamanho da nossa fé que nos salva, nem é o poder da nossa fé ou a força da nossa fé que nos salva, mas é o fato de colocarmos a nossa fé em Jesus. Se a nossa fé está ligada em Jesus, né, é como uma tomada elétrica. Né? Você pega uma tomada, onde você coloca a tomada. Se você pegar um aramezinho pequenininho e enfiar lá dentro, você vai levar o choque do mesmo jeito. Né? O arame é pequeno, mas a corrente lá é forte. Então, onde você coloca a sua fé, em quem você coloca a sua fé, é que é importante. Né? Lembrando também que a dúvida é um ponto de partida. Você começa na dúvida, mas a dúvida não é um lugar para você ficar estacionado, não é um lugar para você ficar parado para sempre. É um ponto de partida apenas. Bom, até usando aí os seus primeiros exemplos, né, baseado nisso, né, nos personagens que você citou, eu acredito que dá para concluir de duas formas, né, nessa primeira fase aqui da nossa conversa. Existe aquela fé que não é uma fé suficiente, né? Como o senhor citou, né, uma pequena fé, né? E existem os momentos, né? Os momentos em que a tua fé está em alta e os momentos em que a tua fé está meio, né? Meio duvidosa ali, né? Meio fraquinha e tal. Eu acho que todo cristão, ele deve ter passado por isso, né? Por esse momento de questionamentos, de dúvidas. Até porque eu acredito, isso é algo meu, assim, eu acredito que Deus entende isso muito bem. Com certeza. Ele compreende, porque a gente está acreditando, a gente está tendo fé em algo que a gente não está vendo. Então, acho que Deus fala, vou relevar aí essa sua dúvida aí nesse momento, porque realmente é difícil para você. Ele nos compreende melhor do que ninguém, né? E por isso que ele fala da fé do grão de mostarda. Porque a gente tenta criar fé de grão de mostarda, porque é a menor coisa que tinha na época para Jesus dizer, olha, pode ser desse tamanho, ser do tamanho de um grão, do tamanho de um grão de areia. Se sua fé for desse tamaninho, eu já trabalho com ela, já dá para eu trabalhar com ela. A fé insignificante, a fé
pequena, a fé minúscula, é essa mesmo, essa fé mesmo que eu preciso para trabalhar. Me dá essa fé aí que eu já trabalho com ela. Então é mais ou menos isso que Jesus fala, né? Não tem problema ter dúvida. Tem a fé também, tem a fé no meio da dúvida, tem a fé junto com a dúvida, que a gente vai resolvendo juntos, a gente vai caminhando juntos nesse sentido. Entendi. E pastor, que tipo de dúvida podem surgir aí na nossa vida? Como cristão, na vida de um crente, que tipo de dúvidas pode surgir, pastor? As dúvidas, elas vêm de várias fontes, ou de vários tipos de origem, né? Tem vários tipos de dúvidas diferentes. Por exemplo, tem dúvidas que vêm de perguntas sinceras, de questionamentos sinceros. Cara, eu não estou entendendo isso, né? Esse ensinamento aqui do apóstolo Paulo, o que é isso, né? O que Jesus quis dizer com isso aqui? Mas por que Deus fez isso no Antigo Testamento? São perguntas sinceras e algumas vezes essas perguntas sinceras são abafadas, são repreendidas pela igreja, pelas pessoas mais velhas. Isso acontece muito com criança, né? Criança, ela tem essa curiosidade natural e muitas vezes a criança faz perguntas que nenhum adulto jamais pensou. Nossa, como assim, né? E aí, em vez do adulto dizer, olha, realmente isso aí eu não sei, mas eu vou pesquisar, o adulto responde, deixa isso para lá, repreende, bloqueia aquela curiosidade. Então, a dúvida ela pode vir de um questionamento sincero. A dúvida pode vir também de uma falta de um conhecimento bíblico. Às vezes você não sabe de alguma coisa, você tem uma pergunta que você tem na sua mente e tem a resposta clara ali na Bíblia, mas você ainda não chegou ainda a ler, você ainda não chegou ainda a estudar. E você lendo, você estudando a Bíblia, você vai ter essa dúvida esclarecida, né? Existem dúvidas mais intelectuais, dúvidas mais doutrinárias, dúvidas que às vezes vêm da argumentação de quem está de fora, né? A pessoa vem com uma pessoa de uma outra religião e começa a questionar, não, mas vem cá, mas isso aqui é incoerente porque a minha religião é melhor por isso, 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 e às vezes a pessoa fica assim, será? Né? Não que a pessoa vai abandonar o cristianismo por causa disso, mas vai ficar aquela pulga atrás da orelha. Vai ficar naquela questão, mas o testemunho de Jeová falou isso, 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 e o espírita falou tal coisa, e tal, mas o católico falou isso, mas aí a pessoa fica com aquela dúvida, e às vezes ela guarda aquela dúvida, em vez de procurar esclarecê-la, em vez de procurar saber o que ela significa, né? Às vezes, isso pode ser também, às vezes você está numa igreja e aí alguém fala alguma coisa que você já fica com a pulga atrás da orelha. Aí você, epa, peraí, isso aí não é assim não. Né? E é uma dúvida a serviço da fé, porque é uma dúvida que vai fazer você não cair nas doutrinas erradas, tá? Agora, tudo isso é normal e tudo isso é bem-vindo, porque uma fé que não se submete a questionamentos é uma fé frágil. Se você nunca pode pensar ou refletir sobre aquilo que é ensinado e você apenas absorve, engole e nunca se questiona, tem algo errado aí. Porque o que é verdade, ele permanece, ele não é destruído pela dúvida. O que é verdade, você vai lançar a dúvida ali, naquilo ali, e a dúvida vai cair, porque você vai achar a resposta ou vai descobrir que não tem resposta. Isso pode acontecer também. Pode ser que a sua dúvida seja algo que não foi revelado aos homens saber. Pode ser que a sua dúvida seja algo que tem a ver com os mistérios de Deus. Pode ser. Aí a gente humildemente chega, ok, até aqui chega o nosso conhecimento. Daqui em diante é algo que eu não tenho conhecimento sobre isso. Tem gente que fala muito de Deuteronômio 29, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor e as coisas reveladas ele as deu aos filhos dos homens. Tem gente que aplica erradamente esse versículo para coisas da Bíblia. Mas, por definição, tudo que está na Bíblia é revelado.
Tudo que está na Bíblia foi revelado aos filhos dos homens. Então não é disso que o texto está falando. Está falando sobre aquilo que ficou lá com Deus mesmo, que a gente nem sabe o que é. Aham. A Trindade, a gente pode falar sobre a Trindade, é um só Deus em 3 pessoas, mas entender a Trindade a gente não consegue. É uma dúvida que a gente acho que nem no céu a gente vai entender, acho que nem os anjos conseguem entender a Trindade, porque é algo que é do mistério da essência do próprio Deus. Então, tem gente também, e é importante a gente dizer, tem gente que confunde a fé cristã como um todo, o conteúdo do que a gente crê, com alguma interpretação particular do cristianismo. Uhum. Por exemplo, lembra de um programa que a gente fez sobre criação e evolução, né? E que a gente falou que existem interpretações dentro do cristianismo sobre o Gênesis capítulo 1 e 2? Né? Tem cristãos que creem que os dias de Gênesis 1 são dias de 24 horas literais. Né? Tem gente que crê que não, que é um período maior de tempo, ou que é uma linguagem de metáfora, de parábola. Mas algumas pessoas pegam assim, não, ou você crê do jeito que eu creio, que são 6 dias de 24 horas, ou você tem que jogar a Bíblia toda fora. É a abordagem do tudo ou nada. As pessoas, não, ou você tem que crer no pacote completo, ou você joga a Bíblia toda fora e você é um ateu. Não é assim. Você pode discordar de pontos que não são centrais, essenciais. Tá? O que é central, essencial? É Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado, né, que encarnou, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz para a nossa redenção, ressuscitou, está vivo e voltará. Esse é o inegociável da fé. Uhum. Isso é o essencial da fé, é aquilo que a gente precisa crer para viver, para ter vida eterna, para ter paz com Deus. Outras coisas a gente vai acrescentando e crescendo na fé e no conhecimento. Então, até agora eu falei de dúvidas mais ligadas ao intelecto, à mente. Entendi. Mas Agora, às vezes... Oi, pode falar. Não, essa questão de fé, para que você possa fazer com que ela cresça e esteja cada vez mais estabilizada, eu gosto muito daquele versículo de Tiago que fala que a fé sem obras é morta. Uhum. E então, assim, você tem que agir de acordo com aquilo que você tem sido ensinado, inspirado por Cristo, né? Suas ações, enfim. Quanto mais você age como Cristo, como que isso nos ensina e como ele agiu, mais você fica parecido com ele, mais você se aproxima dele. Acho que quando você busca entender mais sobre Cristo, quando você busca conhecer mais e imitá-lo, né? Eu acho que a sua fé vai crescendo, vai se estabilizando. Enfim, a gente foge aí do que a gente vai falar agora sobre a questão das dúvidas, né? Porque a dúvida, o senhor falou que até certo ponto ela é saudável, né? Até certo ponto. Tem aí um limitezinho, né? É verdade, é verdade. O próprio Jesus, ele falou assim, se alguém quiser praticar esse ensino que eu estou ensinando, praticar essa doutrina, vai saber se essa doutrina vem do meu Pai ou não. Quer dizer, o teste para você ver a veracidade do ensino de Jesus coloque em prática. Coloque em prática que você vai ver se isso é verdade ou não. Né? E aí, Nayan, eu falei agora de um tipo de dúvida que é o tipo mais intelectual, ligado a doutrinas, ligado a interpretações, a teologia, a verdade da palavra. Mas tem um outro tipo de dúvida que também pega muito a pessoa, que é a dúvida mais ligada à prática da vida, né? Aos problemas da vida, às questões existenciais. A questão de posso confiar em Deus? Né? Posso confiar que Deus vai me livrar, que Deus vai me abençoar? Posso confiar que Deus está comigo? Posso descansar em Deus? Essa é um tipo de dúvida mais emocional, eu diria, do que intelectual. Às vezes, a pessoa ela passa por traumas, por situações em sua vida
que tornam ela, fazem ela ter dificuldade em confiar. Isso não é nem só com Deus. Tem gente que tem dificuldade de confiar no próximo. Tem gente que já foi traído, que já foi magoado, que já foi abandonado e que por isso desenvolve um senso de defesa, de autodefesa. Opa, eu estou sozinho no mundo, sou eu contra o mundo, não posso depender de ninguém. E aí essa pessoa, quando é chamada para um relacionamento com Deus, em que ela tem que se entregar, ela tem que confiar, ela tem que se lançar, ela sente dificuldade, né? Não nos enganemos, ter fé não é uma coisa fácil, ou pelo menos não é uma coisa fácil o tempo todo para todo mundo, né? Ter fé é algo simples, qualquer um pode ter fé, né? Qualquer criança pode ter fé, qualquer idoso pode ter fé, qualquer pessoa analfabeta ou letrada pode ter fé, mas nem sempre é fácil, tá? Às vezes a pessoa, fizemos um programa 2 semanas, né? Quando Deus responde não. Uhum. E isso faz a pessoa ter dificuldade. Pô, se eu pedir algo que era tão importante para mim e eu queria tanto, e Deus me disse não, por que eu vou pedir outra coisa agora? Por que eu vou confiar? Não é? Às vezes, isso também acontece muito. A pessoa recebe uma promessa que não foi Deus que prometeu, mas prometem para a pessoa em nome de Deus. Deus está me falando que vai sair o seu processo e você vai ter a vitória, e não vem. Aí a pessoa não vai cobrar do profeta que entregou errado, vai cobrar de Deus. Fica achando que Deus a enganou, né? E às vezes a dificuldade está em nós mesmos. Às vezes nós temos dificuldade de confiar porque crer tira de nós o controle e tira de nós a autonomia. Se eu creio em Deus, se eu entrego um problema para Deus resolver, e Deus me fala, tá, entrega, você não tem nada mais para fazer do que... Mas eu quero ter o controle do problema. Eu quero achar que sou eu que vou dar a solução. Aí eu fico sem dormir à noite. Eu fico pensando, mas irmão, se eu fizer tal coisa, e se eu agir assim, e se eu... Mas você já não entregou para Deus? Você já não fez tudo que era humanamente possível fazer? Já está fora do seu alcance, mas a gente quer ter o controle. Mesmo num pensamento mágico, a gente acha que a gente, por se preocupar, a gente está no controle. Mas crer é um desafio para a gente perder o controle, para a gente perder a autonomia. Crer é se lançar no invisível, no desconhecido, porque de fato Deus é para nós desconhecido. Por mais que a gente já tenha andado com Ele, por mais que a gente já tenha tido experiência com Ele, por mais que Ele já tenha falado com a gente, Deus é invisível e desconhecido. E dá medo da gente se lançar, da gente confiar, né? É isso. Todo mundo pode crer, é verdade, todo mundo pode crer. Mas a fé, em última instância, é uma escolha. Né? E todo mundo ele tem fé em alguma coisa. É aquela coisa que eu falei da aposta. Não, eu vou apostar em Deus. Eu vou apostar que Deus ele realmente cumpre suas promessas, que Deus é fiel. E eu vou apostar, vou colocar tudo em Deus. Né? E aí a pergunta que fica para todos os nossos ouvintes é o quanto você está apostando em sua fé? O quanto você está realmente entregando e colocando e realmente confiando em Deus? Bom, 3 horas e 45 minutos aqui na nossa rede 316, 3h45. A nossa próxima pergunta aqui, pastor. Antes da pergunta, vamos ver se tem algum ouvinte falando alguma coisa, ou será que está todo mundo no Jogo do Brasil já? A galera já vendo a seleção entrar. No pré-jogo, né? Tem um recadinho aqui da Miriam de Rezende, da PIB de Coelho da Rocha, em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Grande Miriam, tava com saudade de você, fazia tempo que você não participava do nosso programa, hein, Miriam? Gente boa demais, Miriam é muito gente boa. Colocou aqui, boa tarde, pastor Nayan e pastor Marcelo, devemos levar em oração toda a dúvida, com sinceridade, buscando a ajuda de Deus, pois Ele nos ajuda. Marcos 9:24, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Isso mesmo. 9:24. É isso mesmo, chegar para Deus e confessar a própria dúvida, né? Entregar tudo para Deus, inclusive a dúvida. Toma, senhora, não estou acreditando não, estou com dificuldade de acreditar. Me ajuda aí, porque está difícil para mim. É isso mesmo.
Lá tá, né, o versículo todo. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É interessante esse versículo, né? Ele é Eu demais, esse versículo creio, é demais. eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Isso é fantástico. Chega a ser poético. Sim, sim, sim. Ó, 3 horas e 47 minutos. É o seguinte, aqui a gente já parte para a questão dessa questão da dúvida perigosa, né, pastor? Quando é que a dúvida é um perigo, né? Quando é que chega aquele momento, fala, epa, essa dúvida aqui, ela já pode causar algo não tão bom. Exato. Existe uma diferença, né, entre dúvida e incredulidade. Né? A dúvida, quando ela não é tratada, quando ela não é cuidada, ela pode crescer como um câncer, corroer a pessoa, tomar conta da pessoa, e aí a pessoa não é mais alguém que duvida, mas ela é um incrédulo, né? Coisas pequenas podem levar a coisas maiores. Eu conheço gente que foi criado na igreja, não vou entrar no mérito se houve a experiência de conversão ou não, mas gente que foi criada, que ouviu, que aprendeu tudo que tem lá na escola bíblica dominical, as histórias de Jesus e tal, e que começaram a duvidar de uma coisa aqui, de uma coisa ali, mas essa dúvida nunca era levada para ser resolvida, essa dúvida continuava lá. Aí essa dúvida juntava com outras coisas, e dali a pouco a pessoa já estava duvidando de alguma doutrina importante, de alguma coisa, e aí daqui a pouco já estava no estágio do sou cristão mais. Já ouviu essa? É uma nova tendência, digamos assim, né? Sou cristão, mas, né? Sou cristão, mas não dou dízimo. Sou cristão, mas não frequento igreja. Sou cristão, mas não acho que Jesus é o único Salvador. Sou cristão, mas não acho que Jesus ressuscitou mesmo. Né? Aí chega ao ponto de olhar e ver se sobra alguma coisa de cristianismo. Não tem mais nada, só a casca. Né? Aí a pessoa, se for honesta e sincera, ela vai dizer, não, realmente eu não sou cristão. Não. Porque não sobrou mais nada. Por aí. Porque não é mais dúvida, é incredulidade. E isso é um perigo. Né? Guardar a dúvida dentro de você é um perigo. Porque você pode se tornar um cínico. Sabe? Você tem aquele pedacinho ali que você não compartilha com ninguém. Mas eu não acredito nisso, não. Estão falando lá, mas isso aqui eu não acredito, não. E, de repente, é uma coisa que poderia ser esclarecida e a pessoa poderia dizer, olha só, agora eu acredito, porque agora faz sentido. Ou, de repente, é até mesmo algo assim, não, mas isso aqui você realmente não precisa acreditar, não, porque isso aqui te ensinaram errado, não é isso que a palavra de Deus diz. É mesmo? Olha que legal. Mas a pessoa fica com aquele bloco de dúvida e não trata. E ela vai começando a desconfiar de tudo mais. E ela vai começando até chegar ao ponto de questionar os aspectos realmente centrais. Tá? Durante muito tempo a pessoa fica usando uma máscara, a máscara de que crê, mas na verdade já não está crendo, até que um dia a máscara cai mesmo. Né? Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo é mais grave do que, por exemplo, a pessoa que está com raiva de Deus. Eu já atendi, já trabalhei com muita gente com raiva de Deus. Estou com raiva de Deus porque ele levou meu pai, estou com raiva de Deus porque ele não me curou. Sim. Quando a pessoa está nesse estágio, está melhor. Porque essa pessoa está com raiva de Deus é porque ainda acredita em Deus. Você não tem raiva de algo que você não acha que não existe. Então, é mais fácil de trabalhar, está mais próximo de uma vida cristã saudável do que a incredulidade. Porque a incredulidade envolve indiferença. Esse é um ponto muito importante. O incrédulo, ele é indiferente, não está nem aí.
Ele não está nem aí se é real ou não, se existe ou não. Para ele, tanto faz, né? A incredulidade também, ela envolve uma arrogância, um espírito de arrogância muito grande no incrédulo. Ele é como o astrônomo Carl Sagan, era um astrônomo ateu. Ele diz assim: não, eu não acredito em Deus. Se Deus quisesse que a gente acreditasse mesmo nele, ele tinha colocado uma cruz no céu, formada, ou então tinha escrito na lua assim: eu existo, eu estou aqui. Ele não fornece provas de que ele existe. O incrédulo tem essa atitude arrogante, essa atitude de Deus é que é obrigado a provar que ele existe, que ele é. Deus é obrigado a dar provas que me satisfaçam para que eu creia nele, né? Então, estou falando agora para o meu ouvinte, se você tem dúvidas, mas você tem temor, se você fica com medo e preocupado, será que eu estou incrédulo? Será que eu perdi a fé? Esse temor é um bom sinal. Esse temor é um sinal de que você não é um incrédulo, né? Porque o incrédulo não tem temor, o incrédulo é indiferente. O incrédulo ele não tem nenhuma preocupação, né? A primeira carta de João, né, ela foi escrita para fazer um autodiagnóstico do crente. É uma carta que você lê e você vai fazendo esse autodiagnóstico para você ver se você é crente mesmo. É para isso que serve, né? Você vai vendo, se você faz isso, se você é isso, se você crê nisso, então você é de Deus. Então, João diz lá no capítulo 5, versículo 13, essas coisas vos escrevi a vocês que creem que Jesus é o Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, se João escreveu essa carta para que os que creem saibam que têm a vida eterna, é porque é possível alguém crer e não saber que tem a vida eterna. Se eu chego em casa e falo assim, amor, comprei aqui esse comprimido para dor de cabeça. O que isso significa? Significa ou que a Simone está com dor de cabeça, ou que a Simone pode ficar com dor de cabeça. Então, a mesma coisa, eu escrevi isso para que você tenha certeza. Então, se ele escreveu para ter certeza, é porque alguns daqueles ouvintes, alguns daqueles irmãos criam, mas ainda não tinham certeza da sua salvação. Então, a palavra de Deus ela vem como um remédio, como uma cura para afirmar a nossa certeza, né? Porque nós somos salvos independente do nosso sentimento, né? Eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Mesmo que eu não me sinta salvo, se eu creio em Jesus, eu sou salvo. Mesmo que eu vacile, mesmo que eu não sinta a alegria plena da salvação, eu coloquei minha fé em Jesus, eu sou salvo. Tá? Claro, sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé, ter fé ou não ter fé, é um assunto central, crucial, é básico, né? A Bíblia, ela fala muito sobre a importância de nós perseverarmos na fé, a importância de nós conhecermos e conservarmos a nossa fé. E eu creio que a Bíblia ela apresenta esses exemplos justamente para que aqueles que creem vão seguir essas advertências e não vão perder a sua fé, né? Então, eu só queria ler aqui, nosso tempo está terminando, Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 12. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente e se afaste do Deus vivo. Aqui está falando de incredulidade. E incredulidade é sempre uma dureza do coração. É rebeldia, é não se submeter, é não responder à bondade do Senhor. É isso que a gente deve conservar-se para a gente não cair nisso.
nessa incredulidade. É exatamente isso aí, 3 horas e 56 minutos. E para a gente ir para essa parte final, pastor, a gente tem que buscar uma solução para isso, né? Isso. O que a gente pode fazer, então, para aumentar a nossa fé? O que você poderia dizer para a gente em relação a isso? Isso. Como eu falei no início, a dúvida é um ponto de partida, nunca é um lugar para a gente ficar estacionado. Então, a gente não pode ficar acomodado com as nossas dúvidas. Então, a gente tem que lidar sinceramente com elas. Igual a gente lida com uma doença qualquer. Opa, estou com essa doença. Estou com essa doença. Deixa eu resolver ela. Né? E ter a coragem de chegar para Deus e dizer, como o pai daquele menino, ajuda a minha incredulidade, ou ajuda a minha pequena fé, a minha fé insuficiente, a minha fé deficiente, ajuda-me. Tá? Se você se aproxima de Deus e ora, se você chega para Deus até mesmo para dizer isso, Senhor, eu não estou conseguindo crer. Se você está orando, é porque você já crê. Senão você nem orava, você ia jogar bola, você ia tomar café, você ia fazer outra coisa. Né? Mas se você chega para Deus e fala, Senhor, eu não estou conseguindo crer, me ajuda. Isso já é um sinal. Tem uma fé ali, tem um grão de mostarda ali, tem uma chamazinha. Tá? E aí você pede a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Né? Aumenta. Os discípulos oraram, pediram, aumenta-nos a fé. Tá? E à medida que você vai orando e vai pedindo, você entra naquilo que você já falou aqui. Você vai praticando aquilo que você já sabe da palavra. Você já vai praticando aquilo que Deus já falou com você. E aí você vai sendo edificado, você vai passando de nível na fé. Você vai crendo primeiro nas coisas mais básicas, para ir crendo nas outras coisas, como se fosse um videogame, que você vai aumentando a dificuldade. Duvide da dúvida. A dúvida vem, duvide dela. Questione a dúvida, questione o questionamento. Né? E compartilhe suas dúvidas, compartilhe suas dificuldades com irmãos maduros. Né? Às vezes eles passam por coisas ou já passaram por coisas muito parecidas. Às vezes você está só cansado, às vezes não é uma crise de fé, às vezes você está cansado, as lutas são grandes, você está esgotado, você está perseverando há muito tempo e você cansa um pouco, descanse. Né? Alguém pergunta se é lícito pedir sinais e confirmações, né? Vou pedir um sinal para aumentar a minha fé e tal. Jesus, ele criticava os incrédulos que pediam sinais. Quando os fariseus, os líderes religiosos, faz um sinal aí para a gente ver. Jesus não dava, falava, não vou fazer. Vocês estão pedindo sinais, mas vocês são incrédulos. Mas, no entanto, Jesus fazia muitos sinais para as pessoas crerem. Né? Os incrédulos saíam e ele fazia sinais, fazia milagres. Né? Os discípulos, eles viram milagres até o fim. E quando a gente chega lá em Mateus 28, Jesus ressuscitado, eles vendo Jesus ressuscitado, Jesus prestes a dar a grande comissão e subir aos céus, e o texto fala, vendo, o adoraram, mas alguns duvidaram. Imagina, né? A gente fica assim, nossa, eu no lugar deles não duvidaria. Será? Porque não é a quantidade do milagre que faz a pessoa crer. Muitos fariseus viram os milagres de Jesus e não creram. Muitos israelitas viram o mar vermelho se abrir e na semana seguinte estavam blasfemando. Né? O sinal, ele é útil para quem está disposto a crer, mas ele é inútil para quem não quer crer. Tá? E aí eu vou terminar contando 3 historinhas sobre fé que ilustram algumas verdades sobre a fé. A primeira historinha é uma historinha fictícia, e quando a gente chega no final da história, a gente sabe por que é fictícia, porque não teria como ter testemunhas dessa história, mas enfim, é uma história de um alpinista que estava ali na corda, descendo a montanha, e aí veio uma nevasca, e ele não conseguia ver nada, e estava aquela noite escura com a nevasca, e muito frio, e ele pendurado ali naquela corda, ele não conseguia nem subir e nem descer, preso ali, enganchado, e aí aquele aquele alpinista decide orar. Ele fala, Deus, se o Senhor está aí, me ajude, me manda um sinal, o que eu faço? Me salva dessa. E aí ele ouve uma voz, corte a corda. Aí ele fala, não é possível, não vou.
A voz veio de novo, corte a corda. Mas ele não quis ouvir a voz e tal. E aí, no dia seguinte, as equipes de busca acharam um corpo congelado, pendurado numa corda, a 0,5 metro de uma plataforma, né? Se ele tivesse cortado a corda, ele tinha ficado ali em pé de uma boa. Isso quer dizer que confiar é uma decisão. Você escolhe. Você escolhe ouvir essa voz ou não, e você escolhe fazer o que a voz te manda, mesmo quando você não compreende, mesmo quando você não entende, mesmo quando os riscos envolvidos são altos ou não. A outra historinha imagine que você está num incêndio, num prédio. O prédio está pegando fogo de um lado, pegando fogo do outro, você querendo fugir, e aí você encontra uma menininha num dos quartos, e a menininha fala para você: pule daquela janela que você vai se salvar. Você acreditaria nessa menininha? Seria ficar, coitada dela, né? Deixa eu continuar tentando achar um caminho aqui. Sim. Agora imagine se você está no mesmo incêndio, no mesmo prédio, e você encontra um bombeiro, né, todo paramentado, que acabou de entrar naquela sala em chamas, e o bombeiro diz: pule daquela janela que você vai ser salvo. O que você faria? Pularia na hora. Sim. Porque é uma fonte de autoridade que está te dizendo. Exato. É alguém competente. É alguém que sabe do que está falando e que tem condições de dar o melhor ali. Assim é com Deus, né? Eu confio em Deus porque eu confio que Ele é competente. Eu confio que Ele é capaz para cumprir as suas promessas, né? Eu não vou colocar a minha fé em qualquer um. Não vou colocar a minha confiança em qualquer um. Vou colocar no Deus Criador do universo, sustentador, Pai de Jesus Cristo. E a última história, conhecida muito, um avião estava passando por uma turbulência, tudo tremendo, e todo mundo desesperado, gente rezando para um lado, gente orando para o outro, gente desmaiando, e tinha um menininho sentado no banco, tranquilo, né, brincando ali com seus bonequinhos, nem se abalava, e alguém chega para ele: como é que você pode estar tão tranquilo? Você não está com medo? Aí o menino falou: não, meu pai é o piloto. Olha. Então a fé, ela é fruto de um relacionamento, né? Se você sabe que é o seu pai que está pilotando, se você tem um relacionamento pessoal e íntimo com ele, se você já andou com ele, sabe quem ele é, então você consegue ter fé, confiança e superar as dúvidas em qualquer circunstância. É isso. Bom, com essas 3 historinhas aí, a gente se inspira a realmente acreditar naquele que tem autoridade, naquele que é dono de tudo, naquele que sabe de todas as coisas, né? Muito legal mesmo. 4h04 aqui na nossa rede 316, né? Hoje um tema muito, muito, muito interessante, né? Importantíssimo demais a gente falar sobre isso, porque a nossa fé ela não pode se esfriar, ela, ainda que role algumas dúvidas de vez em quando, ela precisa estar sendo estabelecida cada vez mais estável. E é isso. Eu creio, mas tenho dúvidas. Foi o nosso tema de hoje aqui com o pastor Marcelo Santos. Tem mais algo a concluir, pastorzão? Só isso mesmo. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos levar todas as nossas dúvidas ao altar de Jesus. E acho que eles não forem sanadas aqui, mas que a gente consiga confiar sempre mais e mais nele. Amém. Fechou então, pastorzão. Um abraço. A todos nós. Grande abraço. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.